Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 6 de outubro, 27º domingo do Tempo Comum, e eu quero te convidar a iniciar comigo esse momento invocando entre nós a presença de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora eu te convido a tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 16. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: "Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele." Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Toda a liturgia da palavra de hoje, nesse domingo, vai girar em torno da grandiosidade, da beleza e da indissolubilidade do sacramento do matrimônio. É um tema, para muitos, espinhoso, para tantos, doloroso, mas é um tema que está na palavra de Deus. É uma verdade anunciada pelo Senhor e dela nós não podemos fugir. Ora, num tempo onde o relacionamento humano é cada vez mais fugaz, cada vez menos embasado no comprometimento de vida inteira, um relacionamento que muitas vezes é formado apenas por interesses pessoais de uso, seja do corpo ou das capacidades materiais ou psicológicas que o outro tem, falar do sacramento do matrimônio é algo muito difícil, mas é preciso que nós falemos. Primeiramente, Deus desejou a união entre homem e mulher. Deus desejou que de uma família nascessem tantas outras famílias. Deus quis que o homem encontrasse entre todas as coisas criadas por ele alguém que lhe fosse semelhante. É muito bonita essa primeira leitura do livro do Gênesis, quando nós vemos que Deus faz cair sobre Adão um sono profundo e retira do seu lado uma costela. E a partir dessa costela, Deus molda, esculpe e dá vida a Eva, a mulher de Adão. Vejam, essa primeira leitura, ela já vem de cara fazer uma correção muito fraterna e sincera aos maridos e às esposas, que muitas vezes se tratam como se um e outro fossem submissos, como se um e outro fossem inferiores. E não. Nosso Senhor não formou Eva das solas do pé de Adão, das solas dos pés de Adão. Não formou Eva dos cotovelos de Adão. Não formou Eva das costas de Adão. Não formou Eva do peito de Adão. Mas nosso Senhor, nosso Deus Criador, tirou do lado de Adão uma costela com a qual
Ele criou a mulher. Isso significa que a mulher não está abaixo, atrás, acima ou à frente do homem, mas que a mulher foi colocada por Deus ao lado. Estar ao lado significa ter a mesma dignidade. É tão triste, caríssimos, quando nós vemos homens e mulheres que se tratam como inferiores. Homens que desprezam as suas esposas, as tratam como se fossem capachos, como se fossem suas empregadas, como se fossem apenas aquelas que cuidam dos seus filhos, como se não lhe fossem companheiras e coerdeiras da vida divina. É tão difícil quando a gente encontra mulheres que humilham os seus maridos, que dizem coisas horríveis a eles, porque trabalham para sustentar a casa ou porque estão muito ocupados em fazer aquilo que elas deveriam fazer. Ora, cada um no relacionamento tem um papel. O papel do homem é ser o provedor, é o chefe da casa, é o esteio, o alicerce. Isso segundo a Sagrada Escritura. E se nós cremos na Sagrada Escritura, cremos no Evangelho, cremos em Deus, nós devemos viver assim. A mulher é aquela que cuida da casa, que gera os filhos, que traz alegria ao coração do seu marido. Nós ouvíamos no Salmo responsorial, no Salmo 127, a tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Uma mulher zelosa, uma mulher diligente, uma mulher apaixonada pela sua família, faz da sua família um verdadeiro farol diante de tantas outras famílias. Mas quando homem e mulher começam a brigar, porque um quer que o outro realize o seu papel, caríssimos, a ordem de Deus, o mandamento do Senhor, ele está sendo deturpado. Não existem pessoas melhores ou maiores umas que as outras. E sobretudo no matrimônio. No matrimônio há uma complementariedade, há uma parceria, há de fato uma reciprocidade entre ambos. Caminham juntos, lado a lado, construindo o reino de Deus na sua pequena igreja doméstica chamada família. E é justamente na família que nós vamos encontrar, como nos diz São Pedro na carta aos Hebreus, a santidade trazida por Jesus. Ora, um matrimônio que não busca a santidade é um matrimônio fadado a naufragar. Jesus diz no Evangelho, e é claríssimo, que aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Mas quantas vezes as nossas famílias têm se perdido nas coisas do mundo, têm se perdido nas muitas modas e devaneios do mundo, e nós vemos casamentos firmes, alicerçados, terminarem. E por quê? Porque ao invés de buscarem a santidade um no outro, estão buscando as coisas do mundo. Quantas famílias destruídas pelo excesso de trabalho? Quantas famílias destruídas pela falta de diálogo? Quantas famílias destruídas pelo adultério? Hoje, tão presente e com muito mais intensidade na vida das famílias por causa da tecnologia, pelo acesso que homens e mulheres têm à pornografia e a tantas outras coisas. Quantas famílias! E aí nós vemos crescer cada vez mais o número de divórcios. Ora, o Padre Zezinho já cantava isso há muitas décadas atrás. O amor virou consórcio, virou negócio de ninguém. O amor não é um consórcio. O matrimônio não é um consórcio. O matrimônio é um projeto de vida. Tão bonito, quando a gente encontra um casal que verdadeiramente se ama, que se complementa, que se entende, que se perdoa. Não tem defeitos, não tem problemas esse casal? Tem. Mas eles aprenderam em Deus, no diálogo, na oração, a superarem os problemas. Eles aprenderam a olhar um para o outro com os olhos de Deus e, ao invés de enxergarem os pecados e os defeitos, enxergam as virtudes e as graças. E é justamente isso que leva esse casal a permanecer firme no sacramento do matrimônio. Por quê? Porque eles sabem que não podem destruir aquilo que Deus selou. Outra dimensão do matrimônio que eu gostaria de ressaltar aqui e que passa tão esquecida por tantos é a dimensão unitiva.
O homem e a mulher que se unem para fazer um e outro feliz e para levarem um e outro ao céu. Essa união de corpo, de alma, ela é necessária para que um caminhando não deixe o outro para trás, mas para que caminhem juntos. Agora, do mesmo modo que o casal se torna solidário na graça, o casal também se torna solidário no pecado. É por isso que tantos matrimônios estão doentes, porque uma das partes está em pecado grave e está prejudicando a outra. Quando os dois buscam a santidade, quando os dois caminham segundo a vontade de Deus, ambos crescem, os filhos crescem. O mundo olha para aquela família como um exemplo. Outra dimensão do matrimônio que nós precisamos tratar aqui é a dimensão procriativa. Quem se casa segundo a lei de Deus, quem estabelece entre si e outra pessoa o sacramento do matrimônio, tem o dever moral e espiritual da maternidade e da paternidade. Paternidade e maternidade responsáveis. Não é sair tendo 50 filhos sem ter a condição necessária, psicológica, espiritual e financeira para sustentá-los. Mas um casal cristão católico não pode estar fechado à vida. É o mandamento de Deus. E eu quero que fique muito claro que eu não estou falando aqui para quem não é católico. Porque daqui a pouco tem gente aí com mimimi escrevendo comentários ofensivos. Eu estou falando para o rebanho católico. Se você não é católico, eu dispenso os seus comentários. Aqui nós estamos falando para os católicos. Uma família católica deve estar aberta à vida. Os filhos, diz a palavra de Deus, o Salmo 127, são rebentos de oliveira. Não sei se você já teve a oportunidade de ver uma oliveira carregada de azeitonas. É a coisa mais linda. Assim é uma casa católica cheia de crianças, cheia de vida, cheia de filhos. Um casal católico que se abre à vida, que deixa com que Deus faça o que Ele quer, ora, tem tudo o que é necessário que Deus providencia. Pode que não tenha aparelhos de última geração para dar para os seus filhos, mas tem carinho, atenção, diálogo, fé. Quantas famílias hoje têm 2 filhos, 1 filho, mas não tem diálogo, não tem fé, não tem carinho, não tem compreensão? Quantos, na sua simplicidade, fazendo a vontade de Deus, se abrem ao novo de Deus, recebem os filhos que Deus lhes envia e são felizes? Às vezes passam por algumas privações, e a privação educa. A privação educa, ela não é um mal de todo, mas ela é educativa, ela forma. Nós vemos hoje uma geração de jovens e adolescentes que tem tudo. E tendo tudo, acham que os pais e mães são obrigados a dar tudo. Outro dia, eu recebi um videozinho no meu WhatsApp de um jovem boliviano de 22 anos defendendo a sua tese de que ele não era obrigado a trabalhar porque ele não pediu para nascer. E se ele não pediu para nascer, mas seus pais ainda assim quiseram que ele nascesse, então eles têm a obrigação de sustentá-lo. Ora, a geração que está aí pensa desse modo. E por quê? Porque olham para os seus pais e veem seus pais somente no trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Para quê? Para comprar, comprar, comprar. Olham para os pais como se fossem verdadeiras agências bancárias, de onde sacam o que querem a todo momento. Não, não é assim. Ter filhos significa dar a Deus a oportunidade de seguir aumentando o seu reino e expandindo entre os homens e mulheres, mas com limites. E por fim, eu quero falar do divórcio. Daquilo que Jesus fala no Evangelho e fala com tanta dureza, mas ao mesmo tempo com muita caridade. Jesus diz aos fariseus que Moisés permitiu que eles dessem uma certidão de divórcio à sua mulher por causa da dureza dos seus corações. Quantas são as famílias que terminaram não por falta de amor, não porque o sacramento não tenha sido celebrado com validade e tenha de fato acontecido, mas pela dureza do coração. Irmãos, é impressionante. A vida de confessionário nos mostra isso. Quanta gente de cabeça dura e de coração duro existe por aí.
Quanta gente que não é capaz de perdoar, não é capaz de ceder, não é capaz de deixar de lado o que passou e continua remoendo, remoendo e criando um ambiente que é impossível de ser vivido a dois. Deixa aquela pessoa, vai para outra, com a outra repete o mesmo comportamento e assim sucessivamente. Ora, o problema não é o relacionamento, o problema não é o sacramento, o problema é a pessoa que precisa de tratamento espiritual e clínico. É necessário tratamento espiritual e tratamento clínico. Agora, é muito triste quando a gente vê um casal que se separa e se esquece que foram selados por Deus e passam a viver como pagãos. Ora, o matrimônio, ele tem também uma outra dimensão, que é a dimensão do sacrifício. Aquilo que se celebra no dia do sacramento do matrimônio é o mesmo que se celebra diariamente na Santa Missa. A entrega total de Jesus por sua esposa, a Igreja, que somos nós. No sacramento do matrimônio, o casal deve se entregar todos os dias, um pelo outro e também um para o outro. Porque a intimidade do casal também faz parte do compromisso matrimonial. Mas quantas pessoas não veem no sacramento do matrimônio essa dimensão sacrificial, mas apenas a dimensão do prazer? E quando o amor se torna prazer, o amor morre. Quando a relação se torna apenas prazer, a relação termina. Portanto, está em pecado quem cometeu adultério? Está. Está em pecado quem vive com outra pessoa? Está. Por quais razões? Eu não sei. Entenda, caríssimo, que eu não estou aqui te julgando. Mas se você está num relacionamento que não é conforme a vontade de Deus, e você foi num relacionamento anterior, casado segundo a lei de Deus, recebeu o sacramento do matrimônio, procure o seu pároco, procure a sua diocese, porque pode haver a possibilidade de que esse matrimônio tenha sido nulo. E se a igreja declarar a nulidade deste matrimônio, você pode tornar a receber uma pessoa como sua esposa ou seu esposo. Mas busque, porque Deus pode estar aí de braços abertos te esperando para te ajudar a resolver essa situação de pecado e te trazer novamente para a vida da graça. Mas você precisa ir atrás. Padre, mas e se não encontrarem causas para nulidade, o que eu faço? Viva com sacrifício as restrições que a igreja lhe impõe e que na realidade são impostas pelo Evangelho. Ofereça. Deus vem a nós de muitos modos. E um dos modos pelos quais o Senhor vem a nós é na nossa oração sincera. Eu quero te convidar hoje, você que é casado, você que está nessa situação irregular, a repensar a sua vida e o seu matrimônio aos olhos de Deus. Repensar tudo o que aconteceu, de modo que você possa, cumprindo a vontade do Senhor, chegar ao céu. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.